Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ceras, né, utilizadas na odontologia, particularmente as ceras para restaurações fundidas, né? Mas nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. E nós vamos falar também de alguns revestimentos utilizados para a odontologia. Para que serve o revestimento na história da fundição, uma vez que as ceras são utilizadas também para a fundição, né? Então, assim, a grosso modo, nós temos aí dois tipos de cera na odontologia, né? As ceras tipo 1, que são chamadas de cera médias, né, que elas são usadas para técnica direta. Não são mais, na verdade, elas eram utilizadas. No passado, quando os dentistas começou a odontologia lá atrás, né, quem trabalhava com isso, os dentistas da época, eles estavam tentando restaurar o dente, né? Então a pessoa tinha um buraco lá no molar e ele tentava limpar aquela cavidade, tirar a cárie da cavidade, e aí ficava aquele buraco aberto. Ele falava: meu, o que eu posso tentar fechar? Então tentou fechar com várias coisas lá, alguns cimentos. Eles utilizavam o que dava, o que eles conseguiam na época, né? E um deles pensou depois: será que não dá para fundir, fazer um negocinho e fundir? E um autor chamado Taggart, em 1907, ele trouxe uma técnica de fundição que foi utilizada para a odontologia. A técnica de fundição já existia, ela já existia. Os piratas, né, usavam brincos, usavam broches, né, pulseiras, né, alguns adornos que eles utilizavam, né, na sua vestimenta de metal. E eles esculpiam aquilo, depois conseguiam fundir aquilo lá. E o Taggart pensou: será que eu não consigo esculpir um dente em cera, então, e fazer esse dente em metal? E aí eu posso tentar cimentar esse dente de metal na boca. E aí publicou em 1907 um trabalho trazendo essa técnica para a odontologia. Então, essa técnica de fundição não é feita a fundição diretamente na boca, né? É uma técnica feita em laboratório, uma técnica feita fora da boca, que no começo eles utilizavam muito ouro, que o ouro antigamente era um material, né, no começo do século passado, que era um pouco mais fácil de se achar e não era tão caro, né? E era um metal muito bom para a odontologia. Muita coisa da odontologia no passado foi feita em ouro. Mas depois, com a crise do ouro, depois, com a Segunda Guerra Mundial, inclusive, tanto com a primeira quanto a segunda, né, o ouro passou a ser um pouco mais escasso e ficou mais caro. Não tem tanta abundância na natureza assim do ouro, então começou-se a utilizar ligas alternativas. Mas quando começou a técnica da fundição, a ideia dele? Pegar aquela cavidade no dente lá que estava aberta, né? Tinha aquele buraco, que ele tinha já tentado de alguma forma limpar, tirar a cárie dali. E aí ele pegava uma bolinha de cera, punha na boca da pessoa aquela bolinha de cera, amassava com o dedo, por isso que era uma cera média, né? Ela era um pouquinho mais molinha. Aí o paciente mordia a cera dentro do buraco, fazia um formato lá mais ou menos, ele ia na boca do paciente, tentava esculpir com algum instrumento que ele tivesse na época. Ele tentava fazer uma escultura naquela cera lá, ajustava na boca da pessoa, aí tirava aquele bloquinho da boca da pessoa e tentava transformar aquele bloquinho em cera em metal. E então ele ia para uma técnica de fundição, de transformar exatamente aquele bloquinho em cera em metal. Tem uma técnica para isso que foi, como falei, já foi publicada e até hoje é utilizada, chamada técnica da cera perdida. Olha o nome. Técnica da cera perdida. Por que da cera perdida? Porque sai a cera e no lugar dela entra o metal, né? Aí, mais para frente um pouquinho, também surgiu essa cera tipo 2, já para uma técnica indireta, ou seja, precisaria moldar a boca do paciente, fazer um molde da boca do paciente, verter gesso, obter uma réplica da boca, que é o nosso modelo, né? E sobre esse modelo, não na boca, sobre o modelo, tentar fazer um bloquinho de cera. E aí a cera, nesse caso, não precisava ser tão molinha, podia ser mais dura, porque ela podia ganhar em resistência, podia facilitar um pouquinho a escultura, porque a cera, quando é muito mole, também dificulta a escultura. Então, ela podia ser um pouquinho mais dura, mais firme para facilitar a escultura.
e aí nasceu a cera tipo 2, utilizada para técnica indireta, né? Então, essa daqui já é uma cera tipo 2 que existe, né? Até hoje, esse fabricante, eu não sei se ele existe ainda, mas até hoje existe essa cera, tá? Esse bloquinho que vocês estão vendo aí, turma, eu comprei na época que eu era aluno da faculdade. Então, você vê que a coisa é antiga. Mas existe ainda, tá? Eu já cheguei a ver essa cera no mercado, né? Uma cera para fazer técnica indireta. Também existe essa cera aí para fazer técnica indireta, que em vez de vir em bastão, como anterior, vem numa latinha, né? Também pode ser utilizada, tá? Tem várias cores, né? E aí você tem lá um modelo, com a técnica indireta, você tem um modelo de gesso. Nesse modelo é feito um troquel, então essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, ela estava posicionada aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. É esse dente aqui do meio que foi preparado, olha, com broca, ele estava desgastado e foi preparado esse dente. E agora, então, nesse troquel, o profissional, na verdade, quem faz isso é o técnico, não é o dentista, mas nós, dentistas, temos condições de fazermos, se nós quisermos. Então, você vai acrescentando cera aqui e vai esculpindo o dente por uma técnica chamada progressiva e não regressiva, como nós estamos tendo no laboratório. É uma técnica progressiva. Você vai acrescentando cera e vai esculpindo o dente, né? Então, aí mostrando, olha, já 3 elementos mais ou menos esculpidos. Isso aqui que vocês estão vendo, mais para frente vocês vão ver na prótese. Isso aqui, na verdade, não é o dente terminado ainda, é só uma casquinha de cera que tem em volta dos preparos aí, não é? E sobre essa cera, depois, nós vamos aplicar aqui em cima, ou o laboratório vai aplicar aqui em cima, olha, vai aplicar uma cerâmica aí. Então, é uma infraestrutura de metal que depois vem com uma supraestrutura de cerâmica. Mais para frente, na prótese, a gente vai conversar sobre isso. E aí é colocado um tipo de um sprue, eu vou mostrar para vocês já já o sprue, que é um tipo de um conduto de alimentação para que o metal chegue até essas partes que foram trabalhadas. Então, aqui, olha, é feita uma colagem aqui da cera nova, do sprue, com a cera que já tinha sido esculpida. Então, faz uma conexão, na verdade, aqui da cera do sprue com a cera que foi esculpida. E aí, depois que funde, veja, aquilo lá é um outro caso, mas é bem parecido com esse. Depois que funde, olha, nós temos aqui o sprue já metalizado, né, ele se transforma em metal. Aqui as conexões que nós temos, olha, e aqui a parte que foi esculpida, tá? O que vocês estão vendo, essas bolinhas aqui, é para ajudar a reter uma resina que vai vir aqui em cima, porque esse caso é uma coroa chamada coroa metaloplástica. Ela tem a parte metálica e a vestibular vai uma casquinha de plástico da cor do dente. Então, isso para nós não é o mais importante agora. O mais importante é nós verificarmos que dá para nós encerarmos uma peça e transformarmos essa peça em metal. Qual que é a composição dessa cera que é utilizada, né? Ela é basicamente composta por parafina, que vem do petróleo, né? Aí tem outras resinas e ceras para dar para ela algumas propriedades, como melhorar a lisura superficial, melhorar o brilho, né? Diminuir um pouco o escoamento, porque a gente não quer que a cera lá, né? Depois que você esculpiu, é bom que ela fique paradinha ali, não saia do lugar durante muitas horas. E as ceras têm isso todas? Infelizmente não. Cera, depois que você esculpiu, ela começa né, a escoar. É o escoamento. Graças ao que nós vimos na aula passada já, que falava do escoamento, relacionando o escoamento à pressão e à temperatura, né? Então, com o calor, etc., a cera ela tende a desmanchar um pouquinho, a escoar um pouquinho. Esse pouquinho é tão pouquinho que às vezes a gente não enxerga, mas é o suficiente para a peça não ficar tão adaptada mais na boca do paciente. Quais são as propriedades desejáveis da cera, então, né? As ceras tem que ter, inicialmente, ela tem que ser, quando amolecida, ela tem que ser uniforme. Ela não pode ter grãozinhos dentro dela, né? Ou partes duras. Quando você aquece uma cera, ela tem que se transformar ou numa pasta bem cremosa ou mesmo num líquido, né? Totalmente homogêneo, sem partículas internas.
É importante que a cera tenha uma cor diferente da do modelo. Se o seu modelo é mais clarinho, é bom que a cera seja mais escurinha e vice-versa, né? Como normalmente nós trabalhamos com gessos mais claros, nós trabalhamos com gesso verde claro, âmbar, né? Trabalhamos com gesso azul claro, né? Salmão claro também, gesso amarelo, gesso branco. Então é interessante que a cor da cera seja azul escura, verde escura, né? Cores mais vermelha escura, cores mais vivas, que a gente consegue contrastar melhor com o modelo para enxergar bem o que nós estamos fazendo. Depois da amolecida, ela não pode descamar ou apresentar a superfície rugosa, né? Depois que se amoleceu, ela não pode ficar, se você passar o instrumento, ela não pode ficar descamando. Tem que sair certinho, tem que sair não pode ficar floculando, ela tem que ser desgastada e sair como se fosse passando a faca sobre a margarina, assim, tem que sair teoricamente cremosa, sem flocular, sem escamar, né? Permitir desgaste da escultura, praticamente, isso aí é claro, né? Uma coisa bem lógica, né? Tem que ser permitido isso, cara. A cera tem que permitir escultura, senão dificulta, principalmente nas porções mais finas que está escrito aí, mais delgadas, mais finas. A cera tem lugares que ela fica tão fininha que ela fica quase transparente. E é bom, então, que ela fique no seu aspecto normal, liso, polido, sem ficar torto, sem descamar, sem quebrar. Então é interessante que ela permita esses desgastes, né? A cera vai para um processo de fundição, né? E para ser fundida, ela precisa ser retirada de lá. Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho que a cera a gente envolve ela, o que você esculpiu, você envolve dentro de uma substância muito parecida com o gesso, chamada de revestimento, que é o assunto daqui a pouquinho que nós vamos falar sobre ele. Então você envolve a cera nesse revestimento, o revestimento endurece de uma maneira muito parecida ao gesso, e aí a gente tem que tirar essa cera lá de dentro, ficou presa lá dentro. Tem um conduto para sair a cera. Se aquece, derrete, aquela cera sai lá de dentro, sai inteira, sai tudo. Se sair 100% é a melhor coisa, para depois poder ser injetado o metal líquido lá dentro. E o metal, então, ele é colocado no lugar da cera. Vou mostrar isso tudo para vocês daqui a pouco, vocês vão entender melhor. Mas o importante é que a cera saia toda ela lá de dentro. Então está escrito aí, que após a volatilização, quer dizer, você remover a cera lá de dentro, ela passar do estado sólido para o estado vaporoso, né, para o vapor, e isso daí é chamado de volatilização, né? Ou ela, depois do líquido que seja, se evapora, volatiliza, não é? Depois que ela volatilizou e saiu inteira, saiu toda lá de dentro, não deixar resíduo lá dentro, mais que 0,1%. Olha, bem pouquinho, né? Ela tem que sair praticamente toda lá de dentro para poder ser injetado o metal, né? E ela tem que ser rígida e estável em todas as etapas do trabalho. Rígida é importante e estável é o mais importante ainda, né? Ela tem que ter uma boa estabilidade até você terminar o seu trabalho, né? Não pode se deformar, não pode entortar, coisa parecida, né? Deixa eu ver onde é que eu mudo aqui que não está mudando mais. Aí. Então, mostrando aí uma escultura com instrumento, né? Fazendo aí um incisivos lateral, acho que na parte anterior da arcada, tirando aí os excessos de cera, raspando o instrumento e ela saindo em camadinhas finas, como se fosse aí como eu brinquei com vocês, uma manteiga, uma coisa parecida. Ela não pode sair toda crespa, toda floculada, senão até o modelo fica feio. Quando você raspa, o modelo tem que ficar, né? O modelo de cera que eu digo, ele tem que ficar lisinho. Então, o escoamento dela, a tipo 1, que era feita diretamente na boca, né? Ela tinha que ter um escoamento de 1% a 37 graus, que é a temperatura da boca, né? Então, era mais ou menos, tinha que escoar só 1%, senão era difícil trabalhar, né? E a tipo 2, agora que a gente trabalha, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, né? Nessa temperatura elevada que vocês estão vendo aqui, 70%, 90%, perdão, nessa temperatura elevada, 45 graus aqui, ela tem que ter um escoamento entre 70 e 90, ou seja, quando você eleva bastante a temperatura dela, ela tem que escoar bem nessa hora. Nessa hora, ela tem que ter um bom escoamento.
Quando você aquece a cera bem quentinha, ela tem que escoar, lógico, tem que escoar, para poder penetrar onde você quer, para você conseguir copiar os detalhes do dente. Só que depois que ela esfriou, aí ela não pode escoar mais, né? Depois que ela está durinha, não pode esfriar mais, né? Não pode escoar mais, né? Essa que é a grande sacada aí. A condutibilidade térmica da cera ela é baixa, né? Mas ela apresenta um certo coeficiente de expansão térmico linear, que é chamado CETL, alto, né? É meio alto o coeficiente de expansão. O que significa? Que quando a cera muda a temperatura da cera, ou ela expande ou ela contrai, de acordo com o que você está fazendo. Normalmente, os materiais, na grande maioria deles, quando você aquece, ele expande. E quando você esfria, ele contrai. A cera vai nessa vibe, né? Então, quando você aumenta em 20 graus Celsius a cera, por exemplo, ela tem um 0,7 de expansão, que é bastante, bastante. E quando você diminui de 37 graus, por exemplo, a 25, você tira da boca do paciente, com a primeira cera lá, você tirava da boca do paciente e depois ia colocar lá para fundir, etc., ela vinha para a temperatura ambiente, para 25 graus, ela contraía 0,35, quase 0,4%, que também é bastante. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado no manuseio da cera, no que tange a temperatura, porque ela tem um coeficiente de expansão térmico alto, né? Então, algumas causas da distorção da cera. Primeiro, a manipulação não homogênea da cera, né? Você não manipula a cera corretamente. Então, você pega a cera e trabalha com ela, a parte ficou quente, a parte ficou mais fria, uma parte está mais mole, outra... O bom é trabalhar com ela inteirinha homogênea. Então, quando a gente trabalha com cera, a gente tem que ou esfriar ou esquentar toda a cera, trabalhar com a mesma temperatura, né? Então, para isso, você tem que suprir ela de calor, né? Tem que estar suprimento de calor para poder trabalhar. E isso evita a distorção, sempre suprir com calor. Então, você está colocando a cera num dente ali, põe calor para ela poder escoar, para não girar tensão. Põe mais um pouquinho de cera, põe um pouquinho de calor, aquece o instrumento, passa em cima da cera, ela vai escoar, né? Então, aí você não gera tensões internas aí também, né? E ela fica mais homogênea. E, portanto, você tem que tentar ter a menor distorção mecânica possível. O que é distorção mecânica? Alguma força que você fez e deformou a cera. Por exemplo, na hora que você tira a cera do troquel e põe, ou na época antigamente, que tirava da boca e punha, só por fato de tirar da boca, se você tirar meio desajeitado, já entorta a cera, né? No troquel é a mesma coisa, você tem que tirar e pôr com muito cuidado. Porque se tirar ela meio tortinho, assim, do jeito errado, ela pode, naturalmente, entortar uma borda lá e pronto, já está perdido o teu trabalho, né? E tem que armazenar a cera também num lugar bom, né? Aonde é um lugar bom? Num lugar que seja fresco, num lugar que não bata sol, não é? Senão você vai ter uma distorção, né, em função da própria temperatura. E quanto menos ela ficar exposta a isso, melhor. Mesmo que você trabalhe com uma cera num lugar que tem uma temperatura constante, está com o ar-condicionado a 20 graus, 19 graus, com o passar do tempo, essa cera tende a escoar também. Então, para quem faz enceramento e vai fundir, a recomendação é faz o enceramento e já funde logo. Não fica demorando muito, porque o fator tempo faz com que a cera escoe e isso deforma a cera. É ruim, né? Então, como minimizar essa distorção, né? Você tem que escolher uma cera própria para trabalhar, não vai escolher uma cera para fazer, por exemplo, vou fazer uma escultura de um dente, vou pegar uma cera utilidade. Não, a cera utilidade é muito mole. Cera utilidade não é para fazer escultura. E às vezes o pessoal erra muito em clínica, isso deve fazer as coisas na clínica, alguns alunos que são um pouco mais distraídos, a gente percebe que vai colocar uma cera na moldeira, pega a cera 7. Cera 7 não é para colocar na moldeira, não é para colocar na moldeira. Então, cada cera tem sua indicação certa, né? Tem que minimizar pela técnica indireta, você liquefazer bem a cera, então você aquece bem o instrumento, coloca o instrumento na cera para derreter, a cera já vai se liquefazer no instrumento, você vai olhar que ela está totalmente liquefeita, aí você vai depositando no dente. Tem que ter uma técnica para poder liquefazer com calma, né? Todo o trabalho de prótese envolve uma extrema calma, né? Adicionar cera por camadas ou por gotas, né? Então o acréscimo é incremental, que a gente chama.
Você vai acrescentando aos pouquinhos, vai acrescentando aos pouquinhos. E não demorar, né, para incluir o padrão de fundição no revestimento que eu acabei de falar. Acabou de esculpir? Vamos logo fundir, vamos incluir logo no padrão de fundição lá no revestimento, para a gente não ter distorção. Quanto mais tempo a cera ficar aguardando, pior é. Né? A plastificação de cera ela pode ser feita de duas formas. Ou você faz ela em calor seco, né? Ou você trabalha com ela em calor úmido. Normalmente o pessoal trabalha com calor seco, usando lamparina, né? A lamparina ou o bico de Bunsen, né? Ou qualquer outro instrumento que, né, contenha fogo. Atualmente tem alguns sistemas elétricos que aquecem o instrumento. Alguns você põe o instrumento dentro de um tipo de um buraquinho, uma maquininha pequena que não é cara. Você põe o instrumento lá dentro e tira, ele já sai aquecido para você poder colocar na cera. Essa é uma maneira. Outra maneira seria você aquecer o instrumento na lamparina, ou alguns instrumentos você liga na tomada e a ponta dele fica aquecida. É como se fosse uma solda daquelas que usavam antigamente, né, para soldar soldagens de baixas temperaturas. Você tem lá uma pontinha, é uma ponta que você segura de um lado e a ponta dela esquenta. Eu vou mostrar depois para vocês isso aí, é bem tranquilo, não é difícil, mas são tudo recursos de calor seco, não tem água, né? Agora, você pode esquentar a água e amolecer a cera, né? Que não é tão utilizada, mas você pode fazer também isso daí. Então, está aí mostrando o instrumento aqui quente, olha, no caso aqui uma espátula 7, ela foi aquecida na lamparina e colocada aqui numa latinha de cera. Essa cera é muito dura, mas é uma cera para escultura. E aí, tentando mostrar aqui que na hora que tirou da latinha, a gotinha pum, caiu até, né? Para mostrar que ela liquefez. A cera que estava sólida ficou no estado líquido com calor. Então, existem vários tipos de cera para uso odontológico, né? Tem ceras para fazer prótese parcial removível, tem ceras para fazer sprue, que é usado na fundição. Já falei ele no começo, vou voltar a mostrar ele para vocês entenderem bem o que é o sprue, fica tranquilo que vocês vão entender bem. Existe a cera pegajosa, o próprio nome dela já diz o que ela é, né? Ela é pegajosa. Ela gruda, é uma cera que foi feita para unir partes, ela gruda mesmo, ela é pegajosa. Existe a cera rosa, que ela vem em lâminas, e essa cera rosa em lâminas ela pode ser a 7 ou a 9, né? A 7 ela tem 0,7 de milímetros de espessura e a 9 tem 0,9. As duas são utilizadas para algumas coisas, como registro de mordida. Vou mostrar, tá? Vou mostrar. A cera utilidade, que ela é relativamente pegajosa, mas não é pegajosa ainda. Mas ela tem uma pegajosidade, ela é uma cera mais molinha, né? Ela é bem mais molinha, ela vem em invólucros, normalmente ela vem entreposta entre folhas, para uma não grudar na outra, porque como ela é mais molinha, ela vem, as lâminas que vêm, elas vêm ou elas vêm envelopadas individualmente, lâmina por lâmina, então cada lâmina vem envelopada, fechada com plástico, ou elas vêm interpostas por uma folha de papel para não grudar, porque começa a estocar aquela cera guardada no armário, faz calor, aquele monte de lâmina vira um bloco de cera, porque o calor faz com que as partes se fundam e grudem, porque ela é mais molinha essa cera, né? E tem a cera para escultura, tanto para escultura progressiva, quer dizer, você começa a fazer incrementos, vai acrescentando a cera e vai esculpindo por acréscimo, e tem a cera para escultura regressiva, que é aquela que nós utilizamos para fazer escultura na disciplina de escultura dental. Aquele bloquinho de cera é uma cera para escultura regressiva, porque a gente já vem com o bloquinho pronto, é um bloquinho de cera bem durinho, né? E aí nós vamos tirando aquilo lá, aos poucos, vai raspando, vai cortando, vai tirando. Por isso que chama regressiva. Você, por regressão, vai fazendo a escultura do dente. Então, para mostrar essas ceras que eu acabei de citar, olha, essa aqui é uma cera utilizada para fazer prótese parcial removível. Aquelas próteses que têm aqueles ganchinhos na boca, que algumas pessoas não gostam porque é feio, vai metal. Isso que vocês estão vendo aqui, olha, isso aqui tudo, essa parte, sabe, esse verde aqui, ó, é cera. Esse verde é cera. E esse vermelho aqui também é cera, tá? Também é cera. Isso aqui é cera. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é cera, cera. Isso daí vai ser
transformado em metal. Depois vai ser fundido pela técnica da cera perdida, sai essa cera e entra o metal no lugar disso, né? Então, são ceras utilizadas para esse tipo de prótese, que são as próteses parciais removíveis. Os sprus são esses condutos de alimentação que a gente chama, né? Que são essas estruturas vermelhinhas que vocês estão vendo aqui, né? Aqui, ó. Essas estruturas vermelhinhas, ou essa, que são todos sprus, dependendo do que você vai fazer. E esses sprus vêm num saco e vem aí de centena dentro do saco. Olha. Então, cada sprue desse você usa para fazer uma fundição. Se a fundição for pequena, você pode usar esse sprue. For um dente só, pode usar esse sprue. Não, Muzila, eu estou fazendo uma fundição um pouco maior. Pode usar esse aqui, ó. Maior ainda, pode usar esse. Tem 2 condutos bem grossinhos aqui, ó. Então, cada tipo de fundição que você vai fazer, você utiliza um sprue diferente. A cera pegajosa, né, ela é grudenta, né? Então, está aqui o exemplo da cera pegajosa. Ela pode servir para unir o sprue no padrão que você vai fundir, né? no corpinho que você vai fundir. Cera pegajosa pode ter essa finalidade de união. Então, está aqui, olha. Esse é um sprue que vocês estão vendo aqui, olha. Está vendo que é um sprue bem grande para formar. Por que ele é grande? Porque nós vamos fundir 4 elementos aqui. 1, 2, 3, 4. 4 elementos. E essa cera que foi interposta aqui no meio, inicialmente foi colocado aí cera pegajosa, para justamente o sprue ficar aderido aos dentinhos aqui que foram esculpidos, a esses copings que são chamados, que foram esculpidos. Então, foi utilizado inicialmente aqui cera pegajosa. Não precisa ser necessariamente a mesma cera do sprue. É uma cera mais grudenta que se usa, não é? A cera rosa, que é essa daqui que vocês estão vendo, olha, ela pode vir envelopada individualmente. Hoje em dia a maioria vem. Veja os envelopinhos aí. Mas ela não é tão mole que nem a cera utilidade que nós vamos mostrar daqui a pouco, que é mais grossa. Essa cera rosa tem 0,7 milímetros de espessura. E ela serve, entre outras coisas, ela serve para fazer registro de mordida. Então, você pega essa cera, utiliza 1 ou 2 lâminas de cera, faz um recorte no formato da arcada do paciente, interpõe na arcada, o paciente morde a cera, né? E aí, quando você tira, tem a marquinha dos dentes ali que ele mordeu, olha, a marquinha dos dentes aqui, ó. Os incisivos aqui na frente, olha, os pré-molares, molares aqui atrás. Essa marquinha serve para você fazer o engrenamento dos modelos, modelo superior com inferior. Fazer o registro, olha, tá aqui, ó. Isso aqui foi exatamente na mesma posição que o paciente mordeu, né? Então, esse é um registro. A cera 7 pode ser utilizada para fazer esse registro, né? Cera 7 também pode ser utilizada nos padrões que nós fazemos em prótese total, né? Quando você vai fazer prótese total, você faz uma base de prova, que é chamada, em resina, que está aqui, olha, vocês estão vendo aqui a base de prova. Sobre essa base de prova, a gente faz um rolete de cera. Olha, a cera ela é aquecida, então você vai na lamparina, vai aquecendo, vai dobrando a cera em formato normalmente de sanfona, então dobra a cera assim, dobra assim, dobra assim. Você vai fazendo uma sanfoninha. Tem gente que faz rocambole, né? E tem gente que faz sanfoninha. Aí foi feito sanfoninha. Olha aqui, ó, dá para ver por aqui, olha, que foi feito sanfoninha, né? Então você faz o tipo de uma sanfona, né? Você vai dobrando uma sobre a outra, e aí põe aqui nesse padrão e leva isso aí para a boca do paciente para ter uma noção de como vão ser montados os dentes. E aí, olha, você leva isso aqui para a boca do paciente. Aqui embaixo tem uma base de resina e aqui está nosso rolete de cera. E você leva isso para a boca para saber como é que vai ficar a montagem dos dentes. E os dentes são montados nessa cera aí, na cera 7. Né? Então tá aí, ó, os dentes foram montados na cera 7. Então sobrou cera 7 aqui, ó, e aqui os dentes montados na cera 7. Olha lá, em articulador, olha, os dentes inferiores e os dentes superiores, ambos montados na cera 7. É uma possibilidade de se fazer isso aí, né? Olha, prova os dentes da boca do paciente. Pelo menos você tem uma noção, antes da prótese ficar pronta, de como é que vai ficar a mordida do paciente, se a mordida está certa, se a cor está boa dos dentinhos, se o posicionamento dos dentes ficou adequado, se o paciente gostou, se ficou bonito, se ele está satisfeito, antes de ficar pronto, porque se ele não gostar nessa fase, tira tudo e faz de novo, não tem problema, está fácil, não tem erro. Dá para tirar os dentes daí, remontar, ficou muito grande, troca os dentes, né? Ah, ficou muito amarelo, quero o dente mais branco, troca os dentes, tudo bem. Está na cera, está fácil, depois que acrilizar fica mais difícil. Mas nessa fase, a cera aí ajuda muito para o dentista, né?
A cera-utilidade é parecida com a seta, só que ela é bem mais espessa, olha, a espessura dela aí, eu acho que ultrapassa aí 5 milímetros, ou chega perto disso, enquanto a outra tinha 0,7, né? Essa aqui chega quase a 5 milímetros de espessura, olha. E ela sempre vem envelopada assim, ou com uma folha interposta entre elas. Porque ela é mais grudenta, essa cera, ela é mais macia, né? Ela escoa mais, né? Então, se você deixar ela toda unida, vira um bloco só. Essa aqui, com certeza, vira. E ela pode ser utilizada para muita coisa, entre elas, para fazer individualização de moldeiro. Ó. Você corta uma fatia daquela cera e vai colocar na borda da moldeira, nas bordas da moldeira, para fazer um tipo de uma individualização. Olha, você vai colocando. Porque tem paciente que às vezes você põe a moldeira na boca dele e você repara que a borda da moldeira não chegou no fundo de suco, sabe? O fundo de suco é aquela região lá embaixo, onde está inserido o músculo aqui, né? Então você repara que, pois a moldeira olhou e falou: nossa, minha moldeira parou no final do incisivo central, por exemplo. E o fundo de suco do paciente, ele tem um pedaço de gengiva ali, o fundo de suco está lá para cima, está 1 centímetro quase acima. Então, nessa hora, você pode aumentar a largura da borda da moldeira utilizando o selo utilidade. É uma possibilidade, né? Aqui foi colocado, inclusive, no palato ou no palato do paciente, né? Tá? A cera para escultura progressiva, ela vem em bastões também, tem várias cores. Eu acho que essa cera, eu não lembro se foi solicitado para vocês comprarem ou não. Acho que não foi, mas é uma cera barata, né? E você pode, com essa cera aqui, esculpir progressivamente. O que é esculpir progressivamente? Você vai derretendo a cera e levando para o dente, derrete e leva. Então você vai fazendo um ensinamento progressivo. Então aqui o instrumento que é utilizado para isso, olha, ele aquece esse instrumento, encosta na cera, forma uma gotícula de cera liquefeita aqui, ó. Ela está começando a se solidificar já aqui, ó. Ela não está mais liquefeita, mas essa gotícula aqui, ela bem aquecida, ela fica homogênea e liquefeita. E aí você vai depositando no dente, vai depositando e vai esculpindo. Repare que esse molar está sendo esculpido aí, não é? Quem está fazendo o curso lá que nós estamos dando aí, que também foi parado agora, né? Nós vamos voltar em breve, o curso de enceramento progressivo de dentes anteriores trabalha com essa técnica, né? A técnica de enceramento progressivo. Caso vocês tenham interesse, mais para frente a gente abre novamente um curso legal aí para vocês fazerem, viu? A gente tentar fazer, se vocês quiserem conhecer essa técnica. Então está aqui mostrando, olha, a cera, o bloquinho de cera que vocês utilizam para a escultura regressiva, né? Isso daí, turma, também é da época que eu era aluno. Meu Deus, eu guardo coisa, que tranqueirão que eu sou, como eu guardo coisa, meu Deus do céu. Eu acho que agora nem tenho mais isso daí, viu? Mas o ano passado eu tinha, no sul foi parar. Mas, de qualquer forma, é muito parecido com o que vocês usam hoje, né? Então, você vai esculpir o dente no modelo, fez aquele troquelzinho que eu mostrei, esculpiu no modelo exatamente um dentinho igual a esse aqui que eu mostrei agora, fez a escultura do dente no modelo, e aí você precisa fundir isso aí, transformar isso aí em metal. Para transformar isso aí em metal, você vai ter que envolver isso aí com um revestimento. Porque o gesso ele não pode ir não aguenta altas temperaturas. O gesso chega numa certa temperatura, aí 700, 800 graus, ele começa a se deteriorar totalmente, ele não aguenta. Ele some, ele quebra, ele esfarela, ele se perde. O gesso não aguenta. Já existe um material muito parecido com o gesso, que não é gesso, chamado de revestimento que aguenta. Então, muitas vezes, a gente pega esse bloquinho que vocês estão vendo aqui em cera, coloca ele dentro de um revestimento para poder aquecer, essa cera sai de lá e é injetado metal dentro. Sei que para vocês está um pouquinho difícil, mas eu vou tentar mostrar como fazer isso. Então, como é que se faz isso, essa fundição odontológica que sai a cera? Vou mostrar até o final, mais assim, com 2 aspectos e vai ficar mais claro para vocês, tenho certeza. O livro que vocês têm na biblioteca online é esse aí do Chaim. É um livro muito bom e essas imagens eu tirei dele lá, tá? Então, como é que faz? Você tem um dente ali, olha, que você moldou o paciente, fez um modelo e naquele modelo você viu que essa cavidade estava aberta e você precisava
completar essa parte que estava faltando, por exemplo. Então você faz o enceramento da parte faltante. Essa parte faltante pode ser um pedacinho, um pedação, pode ser o dente inteiro, depende de cada caso, né? Aqui nós temos um outro exemplo de um dente que foi esculpido aqui embaixo, olha. E nós precisamos agora transformar essa cera que vocês estão vendo aqui, ou essa aqui de cima, mas no caso agora, ó, essa daqui, ó, temos que transformar essa daqui em metal. Para transformar essa cera em metal, nós pegamos aquele sprue que eu mostrei para vocês, olha, sprue, e nós grudamos a pontinha do sprue naquela coroa feita em cera, com cera pegajosa aqui, ó. Colocamos um pouquinho de cera pegajosa para grudar mesmo. Grudamos, depois nós podemos até completar com outro tipo de cera mais resistente, mas a parte interna foi colocado cera pegajosa. Esse conjunto aqui que vocês estão vendo vai dentro de um anel chamado anel de fundição. Então, olha lá, ó, esse sprue aqui, ó, não é exatamente esse, mas é parecido. Ó, foi colocado aqui, ó, e aqui em cima está a coroa, né, que nós vamos querer fundir. Na base desse anel, tem uma base aqui, que é uma base de borracha, que vai formar um cone aqui, olha, vai formar um cone. Não se preocupe que eu vou mostrar isso aí de novo, tá? Vai formar um conezinho aqui embaixo, né? Esse anel é totalmente fechado, ele é hermeticamente fechado, só tem abertura em cima, então não é hermeticamente não. Ele é totalmente fechado, mas tem uma abertura superior, que está dando para ver aqui em cima, ó. Olhando de cima esse anel, ele fica assim, ó. No caso aqui, serão fundidos 3 coroinhas, olha, 3. As 3 estão presas, cada uma delas aí estão presas nesse sprue que vocês estão vendo. E aí verte revestimento aqui dentro, parece com o gesso o revestimento. Então prepara o revestimento, isso aqui é um revestimento, olha, bem parecido com o gesso, mas não é gesso, porque o revestimento aguenta altas temperaturas, né? E aí faz esse revestimento e vai vertendo esse revestimento dentro desse anel de fundição. Então a gente pode até inclusive preencher primeiro as coroas, olha, depois vai enchendo o anel. Vou mostrar de novo isso já para vocês, tá? Depois que você preencheu o anel, deixa eu até voltar mais uma vez, olha. Depois que você preencheu o anel, esse revestimento vai endurecer ou vai tomar presa como gesso, né? Ele vai cristalizar, vai tomar presa, vai ficar duro, e aí o anel é borrachoide e você consegue tirar esse revestimento daqui de dentro, que vai formar um cilindro, já no formato cilíndrico também, que é o formato interno do anel. Então, depois que ele endureceu e formou uma coisa parecida com gesso, que não é gesso, é o revestimento, você tira e ele vai sair assim. Ó. Deu para entender? Isso aqui que vocês estão vendo é a base lá do anel, que é essa aqui, ó, essa basezinha que eu mostrei. Está aqui embaixo a base, ó, bem lá embaixo, tá? Que é essa base aqui, ó, essa base aqui, ó, forma uma entrada aqui, ela forma um cone aqui, olha. E esse cone agora que formou, dá para ver melhorzinho aqui, olha. Olha o cone que foi formado aí, ó, na base, olha. Né? Formou esse cone aí. Por esses furinhos que vocês estão vendo aqui, olha, é justamente o finalzinho do sprue, né? Ou dos sprues. E aí, isso daqui vai ser aquecido. A cera que está lá dentro vai sair por esses furinhos, ela sai daí. Primeiro ela se liquefaz. Então, deixa dentro de uma estufa isso daí, ou de um forno, né? Deixa ele com a cabeça com esses furinhos para baixo. A cera que está lá dentro começa a derreter, vai se liquefazendo e vai saindo pelos furinhos. Depois aumenta essa temperatura e a cera volatiliza totalmente, vai embora. Então fica oco lá dentro. O que antes era ocupado por cera acaba sendo ocupado por ar. Não tem mais nada lá dentro a não ser ar, não é? E aí você pega os pedacinhos de metal, põe essa parte aqui, olha, do furinho. Olha esse cone aqui, ó. Essa parte está para cá, olha, está para cá. Vou mostrar, turma, tá? Não se preocupe, vou mostrar. Calma que eu vou mostrar, para ficar mais claro. O metal está aqui dentro, olha. Profissional, no caso do laboratório, vai pegar um maçarico, por exemplo, é uma das técnicas. Vai acender o maçarico e vai começar a jogar fogo em cima desse metal. E esse metal vai, começa a ficar vermelho, incandescente, aí ele pega e derrete. Fica líquido. Nessa hora, por uma força centrífuga, esse metal que está ali perfeito é injetado aqui dentro. Faz uma força, o negócio gira
E o metal que estava líquido é injetado nesses furinhos aqui, ó. Ele é injetado lá para dentro. Então ele entra dentro desse cilindro de revestimento e aí lá dentro ele ele ganha as regiões onde existia a cera. E aí, depois que ele ganhou essas regiões, estão aqui, olha, o metal sendo derretido, aquele já está incandescente, está vermelho, olha, ele já está liquefeito, está pronto para ser injetado lá dentro. Depois que ele foi injetado lá dentro, olha, o metal que foi injetado lá dentro, olha lá, liga injetada no corpo do revestimento, está vendo? Depois que ele esfria, ele fica com essa aparência. Quando ele está quente, ele fica até vermelho aqui, ó. Mas depois que ele esfria, ele fica com essa aparência aí de metal, né? E aí o que nós vamos fazer agora? Tirar esse revestimento e ver como é que ficou lá dentro. Então, olha, vai tirando, vai quebrando o revestimento e vai vendo lá dentro o que você fundiu. Então, aqui, ó, no caso aqui, ele fundiu vários dentes. Dá para ver aqui na figura de baixo, olha. Ele fundiu vários dentes, tá? Então, tá aqui os dentinhos depois acabados e fundidos. Essa é a liga de metal que ele usou para fazer isso daqui, ó, né? Então, tá aqui, olha, essa técnica aí, feita por Taggart em 1907, turma. Técnica da cera perdida. Existem 3 tipos básicos de revestimento, que é esse material que parece com gesso, né? Um tipo é o mais simples, que até vai gesso nele. Até vai gesso. Não é só gesso, mas vai um pouquinho de gesso. Ele é aglutinado por gesso, é o primeiro tipo. Ele não é bom para altas temperaturas. Então, ele, por exemplo, pode ser usado quando você quer fundir uma liga de ouro. Aí dá. Porque ele é utilizado para fundições até 700 graus. Liga de ouro funde mais ou menos nessa temperatura. Então, pode ser utilizado esse aglutinado por gesso, esse revestimento, quando você vai fundir com ouro. Ah, mas filho, não vou fundir o ouro. Eu vou fundir, por exemplo, níquel cromo ou alguns metais básicos, sabe? Bom, se você vai fundir níquel cromo ou outros metais, você pode utilizar um revestimento, então, aglutinado não mais por gesso, mas por fosfato, porque a gente vai chegar em 750 a 900 graus. Então, aí para ligas de níquel cromo, para outros metais básicos, você pode usar essa daí. E revestimentos aglutinados por silicato de etila, que é um material melhor, aguenta mais altas temperaturas, acima de 900 graus, aí você usa para outros materiais, inclusive para o níquel cromo, para o cobalto cromo, está aqui, ó, para o cobalto cromo. O cobalto cromo aguenta altas temperaturas, então ele funde em altas temperaturas, altíssimas temperaturas. Então você pode utilizar um revestimento, se você for trabalhar com cobalto cromo, você usa um revestimento aglutinado por silicato de etila. Então depende do material que o dentista vai trabalhar, o protético ou técnico, ele vai trabalhar com um revestimento diferente, né? Se for ouro, ele pode trabalhar com um revestimento aglutinado por gesso. Se for liga de níquel cromo, ele pode trabalhar com um aglutinado por fosfato. E se for cobalto cromo, ele pode trabalhar com um aglutinado por silicato de etila. Depende do tipo. Mas, na essência, tudo é a mesma coisa. Quer dizer, é um material que não é gesso e que aguenta elevadas temperaturas, né? Eu vou mostrar para vocês um filme agora. Eu peguei do YouTube aí, vocês estão vendo? Se quem quiser ver depois, olha no YouTube o filme inteiro. Eu fiz uma edição desse filme. Ele fundiu um níquel cromo, tá? Ele usou aí uma temperatura de fusão de 900 graus. Vocês estão achando estranho, né? Ele pegar um besouro, né? Mas ele dele foi muito legal. Ele vai fundir esse besouro. Ele pegou esse anel de fundição, pegou um pedacinho desse bastão, que parece que esse daí é a cera pegajosa, vai colocar na base formadora de caminho, que é onde está o anel de fundição, bem aqui em cima. Então ele pegou o instrumento que ele está usando elétrico para esquentar a cera. Olha. Esse é um instrumento elétrico, tá? Ele precisa pôr no fogo, precisa pôr na lamparina, liga na tomada, é bem mais legal, né? Ele está aquecendo a cera, olha, e colocou agora aquele bastão aí. Ele vai cortar o bastão bem baixinho, olha. Só que antes de cortar, ele pegou cera utilidade, ó. Essa é a cera utilidade mais molinha. Fez uma base, olha, parece um cone, olha lá. Olha o cone que ele está fazendo aí, ó. Cortou. Olha, ele fez um conezinho e cortou.
cortou a base aí, formadura do cadinho, e agora vai pegar a cera, aquela cera que ele tinha lá, aquela pegajosa, vai grudar lá a traseirinha do besouro naquela base formadora de cadinho lá. Grudou. Agora vai pegar outra cera e vai completar isso daí. Está completando com outra cera, ó. Você vê que ele primeiro usou uma cera pegajosa. E agora ele está usando uma cera para fundição, que é bem mais dura. Vem da lata essa cera de fundição. Também vem da lata, então ela será mais dura. Ele está acertando lá o besouro, grudou ali, ó. Então o besouro está unido na base formadora de cadinho, que é isso aqui que vocês estão vendo. Esse cone aqui. Está só reforçando aí agora, olha. Esse besouro é de verdade, tá, turma? Não é mentira, não. O bichinho estava, graças a Deus, estava morto. Mas esse nosso técnico que está fazendo isso vai eternizar esse bichinho. Se deixasse o bichinho assim, ele ia virar nada, né? Deus tem. Do jeito que ele fez, ele vai eternizar. Colocou dentro do anel de fundição, que é feito de silicone. Olha lá, ó. Certo? Colocou dentro do anel de fundição. Está preparando o revestimento para aguentar pelo menos 900 graus aí, ó. Não é gesso, é revestimento, tá? Ele vai usar aí uma máquina para manipular esse revestimento, que é uma máquina a vácuo. Olha, nós temos inclusive na escola isso daí. A máquina, ela tira o ar de dentro e já manipula, tá? Ela manipula sem ar. Depois de 1 minuto aproximadamente, o material está manipulado, sem presença de bolhas de ar. Ele agora tira isso daí, olha. Aí o revestimento pronto para ser vertido dentro do anel de fundição. Então, com cuidado para não dar bolha agora, depois do vibrador, inclusive, olha. Vai vibrando e vai jogando devagarzinho o revestimento, aos poucos, olha, bem aos pouquinhos. Não pode ter pressa, senão dá bolha. Ele vai envolvendo lá o besourinho no revestimento. Se o besouro fosse um dente, seria exatamente igual, tá? Se fosse um dente em cera, seria exatamente igual. Essa música que gostou bonitinha, deu um clima, não deu? Eu achei que deu, achei que foi legal, uma música diferente. Preencheu todo o anel de fundição. Espera endurecer. Tomou presa, agora ele vai soltar lá a base formadora do cadinho, olha. Tá tirando a base. Olha lá o cone lá, ó. Formou um cone lá que eu falei pra vocês, olha o cone aí, ó. E agora vai tirar o revestimento dele de dentro, olha lá, ó. Como é de silicone, ele solta aí, ó. Ah, olha que legal. Lá dentro tem o quê? Cera e o bicho, certo? Por esse buraco que vocês estão vendo na traseirinha dele, vai sair a cera. Então ele pega isso aí, põe dentro do forno, olha, ele colocou para isso para baixo. Justamente porque a cera vai derreter. Colocou também esse cadinho, chama cadinho isso daí. Colocou o cadinho que vai ser envolvido ali. Ele começa com temperaturas mais baixas, olha, 200 graus mais ou menos, né? Depois ele vai levando a temperatura até 900 graus. Depende da liga que for trabalhar, né? Então chegou na temperatura lá, 900 graus, turma. Vamos ver o forno, como é que tá? Olha a cor do forno, turma. Aquela cera que estava lá não existe mais. E a carcaça do nosso besourinho também evaporou tudo, foi tudo embora. Tá? Material orgânico, ele foi embora, ficou vazio lá dentro. Onde estava o besouro e a cera não existe mais. Ele está preparando a centrífuga aí. É um método mais antigo, mas ainda até hoje muito laboratório utiliza essa centrífuga. Pegou o cadinho e colocou ali, ó. Nesse cadinho vai se colocar a liga para fundir. Colocou a liga lá. Pôs a liga lá dentro, aí em cima. A liga está sólida ainda, ele vai derreter essa liga com fogo. Com fogo aí.
usando maçarico aí. Daria para fazer até uma regulagem melhor desse maçarico, eu acho, tá? A chama azul é melhor do que essa chama mais amarela, mas ele está usando essa chama. Vai levar esse fogo lá em cima da liga, olha. Vai começar a aquecer a liga para ela derreter. Vamos soltar a liga, ó. Nosso anel de fundição, nosso besourinho que não existe mais, está dentro do forno lá ainda. Ele colocou uma lente, a ideia dele foi boa. Ele colocou uma lente na frente, ó, justamente para a luz não atrapalhar tanto a filmagem. Então, como se fosse um aparelho de solda, né? Só que você não protege quase nada, precisa ser um pouco mais escuro. Mas ele não quis atrapalhar a filmagem, essa é a verdade. A liga está quase fundindo, turma. Está quase fundindo. Então nessa hora ele vai lá, volta no forno, pega o anel de fundição que tinha um besouro, que tinha cera, mas não tem mais, deixa aquela base formadora encostado no cadinho aqui, ó. Está encostado no cadinho, ó. Aqui, aqui o cilindro. E agora ele vai soltar, ó. Soltou. Depois que derreteu a liga, que ele viu que a liga ela se fez, ele solta a centrífuga. E o metal é injetado dentro daquele anel de fundição. Injetado lá dentro. Na verdade, aquele cilindro é feito por revestimento. E parou a centrífuga aí, ó. Dá pra gente verificar que ele está incandescendo lá dentro do metal, ó. Então foi injetado lá dentro. Entrou aqui dentro, ó, pela base formadora do cadinho. O metal está incandescente ainda, olha. Está emitindo luz ainda, ó. Tão quente que está, olha. Espere esfriar. Cada um tem uma técnica, tem gente que joga na água, tem gente que espera esfriar a temperatura ambiente, põe na água depois, ainda deve estar quente isso daí. Para não estar pelando mais que ele conseguiu pegar, né? Ele vai quebrar o revestimento. Deve aparecer lá dentro o que ele fez em cera e o besouro, em metal agora. Ele está usando um ar aí para tentar separar, um jato de ar bem forte, para tentar separar e tirar esse revestimento daí. Olha lá o besouro, lá, tem de metal agora, ó. Precisa tirar o resto do revestimento daí. Ele vai para esse jateamento. Vai jateamento como se fosse um jato de areia, tá? Ele vai jatear partículas aí esféricas para poder tirar o excesso de revestimento que sobrou, os pedacinhos que ele não conseguiu tirar. Já foi jateado, olha, está bem mais limpinho agora. Agora vai começar a parte de cortar esse metal aqui de trás, esse excesso, e iniciar o acabamento. Lá vai ele, o disco de carborundum, vai cortar o metal, olha. Isso daí esquenta mesmo, na hora de cortar fica bem aquecido, então o cara tem que ter a mão relativamente grossa para aguentar a temperatura, tem que ter a mão relativamente fina, então é um trabalho de artesanato. Cortou. Com pontas bem delicadas e finas, começa com algumas pedras, depois vai para borrachas e vai tirando pela camada superficial, vai dando um polimento, começa com o polimento inicial começa com pedras bem finas, depois passa para borrachas mais grossas, borrachas médias, borrachas finas, termina com feltro, então já está na borracha. Algumas pastas diamantadas com feltro agora. Vai passando o feltro junto com uma pasta para polimento, uma pasta diamantada. Lá ele fez uma joia. É um trabalho de artista ou não é? É um trabalho artístico, pode falar o que quiser. Nós fazemos isso, né? Os técnicos fazem isso, os dentistas podem fazer isso, a gente tem permissão para fazer isso, né?
E é um trabalho extremamente delicado, não é para qualquer um. É um trabalho muito bonito que ele fez, esse colega nosso aí. Quem quiser ver depois o vídeo dele no YouTube, pega no comecinho do filme que tem o endereço dele lá, tá? Muito obrigado, turma. Falamos hoje sobre as ceras e o revestimento, tá bom? Estudem um pouquinho, não deixe de estudar em casa, tá? Fique com Deus e até uma próxima.